sustentando a máquina, né, pagando imposto, sendo o pagador de imposto, é moralmente inferior ao recebedor de imposto. Tá, vamos pegar e falar logo sobre a questão dos fundos aqui, que teve uma discussão enorme, meu Deus do céu, 3 horas, o pessoal se degladiando, demonstrando como é importante nesse Brasil tu pegar e ficar próximo da saída, porque simplesmente não dá para aguentar, né? A treta toda que ocorreu em cima disso daí foi o debate do César Mello com o Renato Amoedo, para quem não viu, né? E eu tô aqui arranhando as coisas. E eles foram discutir se o Bolsonaro era cagão ou não, e não sei o que. O César Mello basicamente dizendo que não era, porque ele tinha uma missão bem específica e não era salvar o Brasil, e sim deixar os comunistas com um pouquinho de medo, né? Que beleza, é uma tentativa de fazer um argumento. Enquanto tinha mais uma galera ali no chat e o Renato Amoedo chamando de cagão, cadela do PT e não sei o que, fazendo todo tipo de argumento, né? Por acaso o Bolsonaro me traiu. Não me traiu porque só trai quem tem expectativa, né? Se ele mentiu, quando tu fala traiu, é que tu tinha expectativa que ele ia fazer uma coisa que tu queria. E tu investia nessa coisa que queria. Aí se tu fala, não, o Bolsonaro mentiu, né? Mentiu. Ah, meu amigo, mentiu, aí é outra história. Quando o cara fala traiu, é porque tem dodói. Entendeu? Ah, eu tô dodói, ó, me traiu. É isso. Falou que traiu é porque tinha expectativa, né? Qualquer outro caso é dodói. Então o que acontece? Teve daí toda aquela discussão, daí o pessoal começou a falar sobre o porquê que o Bolsonaro não conseguiu fazer nada, porque estava amarrado. Daí era a questão de desnazificação, se ia correr ou não. E o problema que o César Mello começou a apontar, que na verdade é um problema correto ele apontar, era a questão do funcionalismo público, que conseguia fazer qualquer merda que quisesse pela estabilidade e tudo mais. E daí o Renato começou a defender todo tipo de absurdo, como, por exemplo, não, é ruim que o funcionário público não tenha a estabilidade. Pro Renato Amoedo, o funcionário público pode pegar e ser o funça que quiser, fazer a merda que quiser, né? E, tipo, ter completa estabilidade. Ah, mas é que isso aí vai ser usado politicamente contra ele e vai ser demitido, não sei o quê. Se o Estado quer demitir uma pessoa, quer demitir um funcionário, ele dá um jeito, tá? Ele dá um jeito. Não vai ser a falta de estabilidade que vai impedir, né? É daquele negócio, o STF tá aí fazendo o que quer, né? Então, o que vai segurar ele? Vai ser a lei dizendo, não, funcionário público é imexível. Coloca assim, imexível, não dá pra mexer no funcionário público. Daí o Renato fala o quê? Não, olha aqui, ó, tem que tomar cuidado, não sei o quê. E daí o que acontece, né, nessa brincadeira toda? Teve o César Mello surtando, eu peguei e separei aqui o tempo, né? E eu vou colocar pra vocês, é só o único trecho que eu vou colocar alguma coisinha, só um segundinho, ok? Deu. Agora sim, e tirar essa aqui. Pronto. Vamos colocar aqui rapidão só para vocês verem. Alegações sem fundamento podem ser, é regra especial do direito, regra específica do direito, alegações sem fundamento podem ser refutadas de forma geral. Então, nego todas as afirmações do Renato, tá? E agora eu vou escolher algumas para fundamentar, porque sair disparando um monte de alegação para a torcida achar bonito, sem nenhum fundamento, a meu ver, é um argumento de autoridade que não condiz, pode ser refutado de forma simples. Então vamos lá. Isso é o problema que eu tenho com o Renato. O Renato sai falando um monte de coisa e muitas vezes não dá fundamento. Mas beleza, isso era um debate, tudo bem. Mas tem muita coisa que ele fala, que ele se embola, como da vez que ele falou que não, Bitcoin não é investimento, é poupança. Então, qualquer pessoa que sabe um pouquinho sobre economia sabe que poupança é um tipo de investimento, né? O que ele talvez queria dizer é entesouramento, mas faltou a palavra pro cara, mas ele conseguiu soltar uma pérola. Mas vamos seguir aí. O Renato falou que não queria um ditador. Aí ele vai lá e faz comparação com o Bukele, negócio assim, que é um ditador. É um ditador. Ah, mas ele é um ditador do bem. Pode ser. E se eventualmente ele mudar de ideia? E daí como é que você faz quando você tem um ditador? Inclusive, acho estranhíssimo que alguém que é ANCAP, entende a funcionalidade do Bitcoin, etc., queira dar tanto poder assim para uma pessoa só.
desnazificação. Aí ele vai lá e reclama que eu sou contra a estabilidade do servidor público. Porra, não dá para fazer desnazificação com essa merda dessa estabilidade do servidor público. Tem um amigo meu que não sou eu, que é presidente de um órgão público, que tem um monte de funça, que ele não consegue fazer o órgão público andar, porque você chega pro funça e fala assim, funça, eu quero que você faça isso. O cara fala, tá, eu vou ver e te aviso. E ninguém faz porra nenhuma, tá? E daí o que acontece? O que o cara pode fazer? Tem como desnazificar um bando de funça lá que ganha 23 mil reais por mês para passar o dia batendo punheta e comendo amante em horário de serviço? Tem como fazer? Não tem como fazer porra nenhuma. Por quê? Porque o próprio corregedor é o outro, né? Tá, deixando claro, é um amigo meu que não sou eu. Lá onde eu trabalho é todo mundo ótimo, todo mundo maravilhoso, tá? Então, meus amigos, não existe, enquanto houver estabilidade do servidor público, essa história de, não, mas o Bolsonaro podia ter mandado todo mundo embora. Isso é bobagem, isso é infantilidade, certo? É impossível de fazer, certo? Então, o primeiro ponto, desnazificação. Primeiro, eu não lembro do Bolsonaro ter prometido isso. Se prometeu, ótimo, maravilhoso, tá? Vocês que acreditaram não funça, tá? Não crie expectativas, crie cactos. Não crie expectativa, crie cactos. Certo? Segundo ponto, ele veio aqui, armamento, mentira. O Renato sofre do mesmo problema que todo mundo que é polícia sofre. Eles não fazem a mínima ideia de como é que é para um cidadão comum, trouxa, pagador de DARF, que está do lado de cá do balcão, né? Que só entra com as costas enquanto os funça entram com o chicote, certo? Eles não sabem o que é para comprar uma arma. Por quê? Porque eu tenho que justificar efetiva necessidade. Tá? O Bolsonaro soltou um decreto que acabou com a justificativa de efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? É o funça da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, que olha e fala assim, eu não te conheço, você não é meus amigos, nenhum deputado ligou aqui pedindo, então não, você não tem efetiva necessidade e pau no seu cu, tá? E nega o pedido. E você vai fazer o quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o sistema de análise de pedido de porte e posse de arma da Polícia Federal, ele não tem uma análise. O cara marca xizinho, indefiro, motivação, ele clica num botão, aí abre uma série de motivações pré-feitas, ele escolhe uma qualquer, tá? E vai, e daí sai o indeferimento para vocês, tá? Aconteceu com um amigo meu que não sou eu tenho amigos muito cheios de anedotas, tá? Eu vou dizer o seguinte, ele pediu posse no governo Bolsonaro, quando era mera declaração, certo? Pediu posse, o delegado indeferiu, ele entrou com recurso, aí o delegado deferiu, ele pediu porte, tá? Com ameaça, constatada, colocada, etc. O indeferimento absolutamente genérico, falso. Ele ingressou com mandado de segurança. A sentença do mandado de segurança falava de porte de 12, não sei quem, que é uma sentença automática, genérica, tá? Eu, como advogado, tá no meu canal, assistam lá. Eu fiz uma sustentação oral no tribunal, porque no caso do decreto do Bolsonaro, todos os CACs tinham direito adquirido ao porte de arma, independente de comprovar efetiva necessidade. Eu apresentei mandado de segurança, foi indeferido de forma genérica, com jurisprudência antiga, depois ingressei com recurso, pedi sustentação oral, na sustentação oral eu pego e falo assim, excelência, eu só vim fazer sustentação oral porque se a senhora for decidir dessa forma, vai ficar evidente que você não leu o processo. Eu sei que as decisões estão saindo todas nesse teor, mas não é disso que eu estou falando no mandado de segurança. Se a senhora decidir assim, vai ficar comprovado que não leu o processo.
O que a desembargadora fez? Vou pedir vista para olhar. E levou 60 dias para inventar uma desculpa para indeferir uma tese invencível, tá? Então, mas o Bolsonaro podia ter desnazificado. Desnazificado como? Com esse bando de funça, esquerdista, que progrediram todos na carreira na época do PT. Quem não fingiu que era esquerdista não conseguiu entrar no serviço público. Não conseguiu nem entrar no serviço público, quem dirá progredir no serviço público, e você não tem o que fazer, porque tem essa merda dessa estabilidade, tá? Então, diferença. Não mudou nada, não mudou para quem é polícia, para quem é cidadão trouxa, pagador de DARF, que entra com as costas, enquanto os funça entram com chicote nas costas, tá? O que mudou? Eu sou CAC há mais de 10 anos, tá? O que eu tinha? 2 armas. Depois do Bolsonaro, o que eu tive? Um amigo meu, aliás, que não sou eu, porque não dá para ficar falando essa merda hoje em dia na internet, tem mais de 10 armas, tá? Não mudou nada. Não mudou para quem é funça, para quem é polícia, certo? Por quê? Porque na época da Dilma, na época do PT, estava previsto 6 armas. Você conseguia que o funça da Polícia Federal te deferisse? Nunca! Nunca! Era uma arma por endereço e pau no seu cu! E você reclamava para o judiciário, estava previsto na lei. O que o judiciário dizia? Não, o delegado faz o que quer, ele tem poder discricionário, confundindo discricionariedade com arbitrariedade, certo? E o que mudou com o Bolsonaro? O Bolsonaro, dentro do seu limite, fez um decreto dizendo, não. Senhor delegado, mera declaração é suficiente porque é isso que está escrito na lei, tá? E aproveitando os meus últimos 2 minutos, tá? Tudo o que o Renato acusa o Bolsonaro, especialmente a proibição da população de trabalhar, o Bolsonaro era contra e quem te prendeu em casa foi os polícia! Foi os polícia! A polícia se vendeu pro PT, se vendeu pro STF e foi na sua casa te proibir de trabalhar. Foram eles que se acadelaram, foram os funças que, para garantir os seus privilégios, o seu queijinho, a sua segurança, foram lá e obedeceram a ordens absolutamente inconstitucionais, imorais, e foram na casa de quem estava trabalhando e simplesmente bateram no povo, impediram o povo de trabalhar, tá? Não foi o Bolsonaro, não. Foi o Funça que preferiu ficar com a sua estabilidade, preferiu ficar com o seu salário garantido, preferiu ficar com o seu ganho, tá? Enquanto a população tomava no cu, tá? Isso, amando do PT, amando do STF e contrário ao Bolsonaro. O Bolsonaro podia ter mandado. Ele mandou. O que os Funça fizeram? O que quiseram. O que queriam, porque estavam... o Bozo me traiu. Porque diminuiu o meu salário. Porque não sei o quê. E mais, só para encerrar, essa história de estabilidade é uma farsa completa, porque não existe um Funça que receba salário base. Todos eles recebem adicionais e obedecem, se acadelam para os políticos para não perder os adicionaizinhos que tem, tá? E, finalmente, é muito fácil sair candidato sendo funça, porque o cara sai candidato, fica recebendo salário enquanto sai candidato e, se perder, volta para o cargo que tinha. Difícil é sair candidato sendo pagador de DARF, que nem eu, que ficou 6 meses sem trabalhar e, na hora que perdeu o mandato, tomou no cu! Tomou no cu! Por quê? Porque é trouxa pagador de DARF. Só para o contexto, para quem não sabe, o César Mello ele tentou sair para deputado, ele foi eleito, e daí, depois de um yu-gi-oh jurídico, basicamente para explicar o que foi, sabe, aqueles negócios que acontece aqui no Brasil, né? Aquelas jabuticabas brasileiras. Ele daí, depois que fizeram uma recontagem, antes dele ser diplomado, ele perdeu por 500 votos. Ele ficou atrás do último colocado por 500 votos. Né? E o que acontece? O que eu acho importante colocar só esse trecho do César Mello coringando? Né? Por que é importante colocar esse trecho dele coringando? Porque esse aqui foi basicamente o ápice do debate.
Depois de sair daí foi o Renato basicamente fazendo todo tipo de argumento que, tipo, não, olha só, o pagador de DARF, ele é moralmente inferior, e não sei o que. Vocês podem lá ver o debate, não é importante ver o debate pra essa minha live, mas depois, se vocês quiserem ver, não tem problema, né? A questão toda que aconteceu dessa treta é que, no final, fica muito evidente que o Renato Amoedo não sabe falar sobre o assunto que é política, que é atuação dentro de serviço público ou fora dele, não consegue, né? E o Renato, o César Mello, apesar de ter virado presidente lá de um órgão, nem sei direito o que o César Mello faz, mas também é funça, tá? Mas em vez de ser funça concursado, é funça de outro tipo, é o funça indicado, né? O que acontece? O cara pega e pelo menos bate no ponto. Ó, tem um problema dentro disso aqui. Tem um desalinhamento completo dos incentivos. Isso aqui é uma mera que está acontecendo. E daí tu se pergunta, tu acha que o Renato Amoedo simplesmente reconhece isso? Não. Ele acha que o funcionário público tá inteiro, assim, tipo, moralmente coerente, coeso, tá mais que certo, tem que pegar o dinheiro do Estado mesmo e foda-se, acabou, né? Enquanto quem é o pagador de DARF, quem não tem opção, porque tem que pagar imposto, né? Se tu tivesse opção, né, de não pagar, se eu pudesse falar, não vou pagar nada, daí eu não pagava nada, entendeu? Se fosse opcional, se fosse um voluntário e não um imposto, era mais tranquilo. E ele vai colocando isso daí, tipo, não, porque se tu tem a possibilidade de desinvestir, né, que eu concordo com o Renato nesse ponto, é importante desinvestir, mas só que a maioria das pessoas não tem a capacidade financeira, muitas vezes, técnica, né, ou até mesmo muitas vezes o conhecimento para isso. Mas vamos voltar ao ponto. O Renato daí fala assim, porque quem pega e está investido no Estado, pagando DARF, não sei o que, sustentando a máquina, né, pagando imposto, sendo o pagador de imposto, é moralmente inferior ao recebedor de imposto. Basicamente esse é o argumento dele. Pagador líquido, recebedor líquido, né? Não é o cara que, tipo, declarei imposto de renda, logo... Não, é o cara que no final das contas, no final do balanço, ele é um recebedor ou ele é um pagador. Daí o Renato basicamente faz esse tipo de argumento. Todo esse tipo de desculpa. É uma desculpa, na verdade.